Oi pessoal, estamos aqui no podcast da Rede Pará, diretamente do 2º Congresso Brasileiro de Jornalismo e Comunicadores de Turismo. Eu sou Laura Beatriz e hoje estamos com a Denise Salomão. Bem-vinda, Denise. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui trocando um pouquinho da ideia com vocês. Tá. Denise, pode começar se apresentando um pouquinho pra gente, por favor? Claro, eu me chamo Denise Salomão, sou jornalista daqui de Belém, formada pela UFPA, né? Eu também sou mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia, pela UFPA também, Programa de Ciências da Comunicação. E eu vim aqui no Congresso representando o Instituto Fala, que é uma organização de mídia formada por mídias independentes e trabalha o jornalismo de causas. E aí o Instituto Fala, ele tem um projeto junto com o Google News Initiative, que são formações, treinamentos para jornalistas em ferramentas do Google. Então eu vim aqui no Congresso hoje falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre esse projeto e trazer algumas ferramentas, pincelar um pouquinho sobre essas ferramentas para o público e também fazer o convite para os treinamentos que vão ocorrer esse ano. Sim. Ótimo. Pode falar pra gente como é que ocorre esses treinamentos, um pouquinho como ocorre? Então, esses treinamentos, esse projeto em parceria do Instituto Fala com o Google News Initiative iniciou no passado, Ao todo nós somos 11 instrutores no Brasil inteiro. E esse projeto iniciou ano passado para justamente fomentar, contribuir com o ecossistema de notícias, trazendo as ferramentas de Google para mais próximo dos jornalistas, e trabalhando a produção jornalística, a reportagem, notícias a partir dessas ferramentas. Uma maneira do Google para contribuir com o jornalismo de causas também, junto com o Instituto Fala. E esses treinamentos a gente vai nas redações, vai nas organizações, fazemos os treinamentos online também para quem não pode comparecer presencialmente. E cada ferramenta tem ali uma média de 40 minutos a 1 hora de duração para aprofundar nessa ferramenta. A gente traz exemplos práticos de como utilizar essas ferramentas do Google nas redações. Então a gente tem ali uma gama de ferramentas que vão desde a busca avançada do Google, Google Trends, Google Maps, tudo isso foram treinamentos que a gente viu ano passado. E esse ano a gente já traz novas ferramentas, por exemplo, o uso da inteligência artificial do Google, que é o Gemini, para o ecossistema de notícias. Então a gente vai aprofundando essas ferramentas, trazendo práticas, trazendo exemplos, para que os jornalistas se apropriem mesmo dessas ferramentas e possam utilizá-las no seu dia a dia, nas redações e na produção jornalística de modo geral. Muito legal. E qual é o papel do Instituto na promoção do jornalismo independente? Então, o Instituto Fala, ele surge a partir de 4 mídias independentes do Brasil, que é o Ponte Jornalismo, Marco Zero Conteúdo, Um Papo Reto, são 5 na verdade, e Alma Preta Jornalismo. São mídias independentes já consolidadas no Brasil. E elas se juntam, se unem para fazer o Instituto Fala promover o jornalismo de causas, que como o próprio nome já diz, ele está ali trazendo uma causa específica na sua produção. O Alma Preta, por exemplo, ele trabalha a questão racial dentro do jornalismo, então ele produz pautas voltadas basicamente para a questão racial, e assim as outras mídias também. Então esse jornalismo de causas que a gente chama, ele é uma ponte, uma frente, na verdade, muito importante, muito potente, inclusive para o jornalismo independente. Ele surge dessa vertente e ele promove o jornalismo independente também a partir do jornalismo de causas. Então eu venho de uma organização que é a Maré Cheia Produtora também, que ela trabalha aqui em Belém basicamente com o terceiro setor, fomentando o jornalismo no terceiro setor. Então o Instituto Fala nos apoia também nesse sentido de promover debates, discussões. Tem o Festival Fala, que acontece todo ano, inclusive ano passado o festival foi aqui em Belém, e eles lançam também, depois do festival, um edital de reportagem, justamente para fomentar ainda mais esse jornalismo.
onde organizações de jornalismo, jovens comunicadores, estudantes de jornalismo podem submeter as suas propostas de reportagem, né, para a bolsa de reportagem que eles lançam no edital. E aí o resultado é super importante, super interessante de ver a produção jornalística que eles promovem. Então é uma forma, né, de contribuir para esse ecossistema de notícias, para a democratização da comunicação de modo geral, já que a gente não fala, tem ali o foco no jornalismo, né, mas a gente também abre a possibilidade de comunicadores sociais de modo geral, sejam populares, sejam independentes, fazerem as suas reportagens também. Eu queria saber também como o Instituto contribui para a proteção dos profissionais da imprensa. Então, eu acho que essa contribuição, inicialmente, ela está muito a partir, né, desse edital, que é uma iniciativa muito bacana do Instituto, onde a gente consegue trabalhar ali novas reportagens, fugir um pouquinho do que a mídia convencional trabalha. Eu acho que o foco do Instituto não é necessariamente na proteção do jornalismo, mas ele está alinhado, né, com outras instituições que promovem esse debate sobre a segurança dos jornalistas. Mas eu acho que o foco está mais mesmo nessa integração e nessa democratização, né, da comunicação, do jornalismo, trazendo novos olhares, né, olhares de jovens comunicadores, de organizações que estão surgindo agora e trazendo novos ares, né, para o ecossistema de notícias, mas também trabalhando nas grandes redações, né, como os treinamentos do Fala. Eu acho que trabalhando em conjunto, fomentando uma rede, que é algo que eles também promovem, é uma maneira também da gente se relacionar e gerar segurança entre a gente mesmo, né? Apesar de não ser o foco principal, não ter uma estrutura voltada para isso, mas quando a gente trabalha em rede e de forma colaborativa, a gente consegue fazer trocas muito importantes, inclusive para a nossa proteção. Então, eu acredito que o Instituto Fala ele atua muito nesse sentido, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, quais são os desafios enfrentados pelo jornalismo independente na Amazônia? Essa pergunta tem vários desafios, né? Eu, enquanto jornalista, né, eu estou fazendo quase 10 anos de experiência profissional, desde que me formei. Também atuo na área da pesquisa, né? A gente tem muita dificuldade, acho que o principal ponto é o financiamento. A gente tem iniciativas muito potentes, ideias muito boas, mas a gente não tem recursos, né? Então, quando a gente não tem recursos, a gente não consegue agir da maneira como a gente gostaria. A gente no Maré Cheia, eu trabalho junto com mais 5 colegas de jornalismo, né? E publicidade. A gente fundou essa organização, esse coletivo. A gente tenta fomentar novas iniciativas, mas às vezes por falta de financiamento a gente não consegue promover o jornalismo da forma como a gente gostaria. A gente tem sonhos, né, expectativas de no futuro conseguir, por exemplo, criar uma newsletter, criar uma agência de notícias, enfim, coisas mais potentes que a gente consiga fazer um jornalismo diário também, temático, de causas, mas a gente esbarra muito nessa questão do financiamento. Então, quando a gente vê propostas de editais, de reportagem, de bolsas de reportagem, a gente sempre submete as nossas propostas para tentar conseguir o recurso e assim, né, conseguir a nossa sustentabilidade. Mas fora o financiamento, né, a gente também tem pouco apoio, né, de outras instituições maiores. A gente ainda sofre muito com o estigmatismo de organizações jornalísticas de outros estados, principalmente vindo do Sul e Sudeste, né, que estereotipam o que é a Amazônia, o que é ser amazônida. Então, às vezes, chegam propostas para a gente de trabalho, né, dessas regiões, principalmente do Sudeste, mas elas vêm moldadas num padrão que não atende às nossas necessidades. E aí a gente é muito claro nesse sentido no Maré Cheia também, de dizer, olha, a gente não tem como trabalhar com vocês porque a gente não está conseguindo se enxergar, né, nessa proposta aqui. Infelizmente a gente declina
da oportunidade, mas que não nos atende. Então a gente prefere trabalhar dessa forma independente, mas trazendo nossa identidade, trazendo nossas críticas, que são muitas também. Mas é sempre um desafio fazer isso, porque a gente também cria inimizades, né? Então, além da questão financeira, além da falta de apoio, a gente ainda sofre muito com essa questão de visões enviesadas, né, sobre o que é ser jornalista na Amazônia. Fora a questão também da violência em si, né, de você trabalhar com temas que às vezes são muito pesados, né, você trabalhar com território, você trabalhar com enfim, grilagem, grandes mineradoras, você falar sobre populações indígenas que estão sendo ameaçadas, né, por grandes projetos, falar aqui de Belém sobre territórios periféricos que estão sendo estigmatizados por obras que não os atendem, né? Como por exemplo aqui da COP30. Então tem uma série de questões que a maioria das notícias às vezes não são boas. Então a gente trabalhar com temas negativos também nos atinge emocionalmente, né? Psicologicamente também. Sim. Como o Instituto aborda a interseção entre a comunicação, arte e cultura? Eu acho que o Instituto Fala, ele trabalha essa interseção a partir da abrangência, né, de não fechar as oportunidades apenas para os jornalistas em si, mas quando a gente fala de comunicação de modo geral, e a gente consegue ver jovens comunicadores colocando propostas nos editais de reportagem, trazendo visões interessantes sobre seus próprios territórios, né, sejam eles quais forem, é muito legal ver que além dos jornalistas, a gente tem comunicadores populares, a gente tem jovens artistas que se enxergam enquanto comunicadores também e que a gente consegue perceber outras linguagens interseccionadas com o jornalismo também, como o rap, o hip hop, o grafite, as pessoas trabalhando arte de rua, né? Então é interessante ver que as propostas também trazem esse casamento, né? Então a gente consegue ver uma diversidade muito grande de temáticas, de pessoas, de produções mesmo, de conteúdo dentro do festival. O festival, ele é um grande evento do Instituto Fala que a gente consegue perceber essa diversidade toda. É muito legal. Como a parceria do Google News impacta o evento e os jornalistas participantes? Então, essa parceria do Instituto Fala com o Google News, que é a que eu faço parte mesmo, enquanto instrutora, ela é bem interessante porque ela vem para fomentar, né, o uso das ferramentas do Google, que algumas a gente já até conhece, como o buscador, a busca avançada do Google, Google Trends, os mapas do Google, são ferramentas que já estão no nosso cotidiano, mas às vezes a gente não sabe de funcionalidades que dá para a gente inserir na nossa rotina jornalística de produção de conteúdo e que vai nos ajudar justamente a agilizar nossos processos, a ter insights diferentes, né? A gente conseguir ver ali novas oportunidades de pauta a partir dessas ferramentas. O Google Trends, por exemplo, é uma ferramenta que a gente deu no ano passado, vamos dar nesse ano de novo treinamento, que ela mostra as principais tendências do que as pessoas estão buscando no Google, né? Então a gente consegue ter muitos insights ali, ver o que está em alta, o que pode ser explorado, se é interessante explorar aquele assunto só por ele estar em alta, né? Conseguir visualizar ali mais ou menos a forma como aquilo pode virar uma notícia. Então trabalhar isso com os jornalistas é muito legal porque a gente percebe durante o treinamento o olhar de surpresa deles, de achar, olha, eu não sabia que dava para fazer isso, eu não sabia que dava para explorar isso dessa forma. Então a gente acaba agregando muito, né? Esse treinamento acaba agregando muito na rotina dos jornalistas e dos comunicadores de modo geral, dos estudantes de jornalismo, que podem trazer essas ferramentas para as suas rotinas de modo mais próximo e aí conseguir desenvolver, né, a partir das suas criatividades também. O jornalista precisa explorar essa criatividade dele perante essas ferramentas e conseguir ali desenvolver pautas interessantes. Usar ao nosso favor, né? Exatamente. Bom, quer deixar algum recadinho do início dos próximos treinamentos?
Então, ano passado a gente deu treinamento, né, de Google Maps, a gente deu treinamento de Google Trends, demos treinamento de Google Pinpoint, que é uma ferramenta muito bacana para os jornalistas, né? Eu acho que tem mais algumas, mas esse ano a gente vai abranger mais o número de ferramentas. Vamos de julho até janeiro do ano que vem nas ferramentas do Google, né? Então a gente vai explorar Google Trends, Pinpoint novamente, mas a gente vai trazer também ferramentas novas como o Gemini, como utilizar a inteligência artificial na produção de notícias, de reportagens, né? Ferramentas mais técnicas ali para ranqueamento de site, enfim. A gente ainda vai lançar essas ferramentas no site do Instituto Fala, então eu faço o convite aqui para os nossos ouvintes entrarem no site institutofala.com e aguardarem, né, nas redes sociais também no Instagram o lançamento oficial desses treinamentos para 2025 e dizer que nós, instrutores, estamos espalhados por regiões do Brasil inteiro, onde a gente vai ficar à disposição dos jornalistas, das redações, dos coordenadores de curso de comunicação, para fazer esses agendamentos, esses treinamentos com todos vocês. Então, a partir de julho, a gente inicia, vamos aproximadamente ali até janeiro de 2026. E basicamente é tudo gratuito, né? É importante a gente avisar. A gente fecha uma turma, digamos assim, né? Se você tem colegas de jornalismo da sua turma que você quer que tenha esse treinamento, a gente pode falar com o coordenador do curso ou falar diretamente com vocês, fechar ali no mínimo 4, 5 pessoas, a gente já dá para fazer um treinamento, né? E aí o limite a gente vai adequando. Dá para ser online, dá para ser presencial, se o instrutor tiver naquela região. E aí a gente vai ainda mostrar quais são as ferramentas oficiais desse ano, mas dizer que fica aí o convite para vocês acompanharem as redes oficiais do Instituto Fala, Instagram, o site, né? Assinar ali a newsletter também das mídias independentes que fazem o Instituto Fala. Puxar a sardinha um pouquinho para Maré Cheia, né? Deixar o nosso Instagram, @MaréCheiaProdutora. E fiquem ligados no que a gente tem de informação e de novidade para esse ano. Só uma última perguntinha, só para a gente encerrar. Como é que tu acha que está essa relação dos jornalistas com a inteligência artificial? Esse é um bom debate, né? A gente poderia falar sobre isso por algumas horas, mas a inteligência artificial ela está aí, né? Está consolidada já no nosso meio. Eu acho que não tem como a gente fugir desse debate. É importante que nós, enquanto jornalistas, entendam sobre inteligência artificial justamente para fazer críticas, né? Que são necessárias também, a gente não pode fugir disso. Reflexões sobre a questão das Big Techs, reflexões sobre como isso está sendo utilizado, mas também como as inteligências artificiais também podem ser utilizadas a nosso favor, na nossa rotina jornalística diária, né? E é essa que é a proposta dessa parceria do Instituto Fala com o Google News. Trazer essas ferramentas ao nosso favor, a gente fazendo as nossas reflexões sobre isso, né? Mas também se apropriar das ferramentas para poder ver as suas potencialidades, ver o que precisa ser melhorado, quais caminhos não seguir, falar assim, opa, eu acho que não é bom ir por aí, por esse lado, né? E tentar utilizá-las da forma mais sustentável possível. Eu acho que é possível, sim, utilizar as inteligências artificiais a nosso favor, a favor de um jornalismo democrático, a favor de um jornalismo de causas. Perfeito, muito obrigada, Denise. Essa foi Denise Salomão, aqui do podcast Rede Pará. E estamos diretamente, não esquecendo, do 2º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Comunicadores de Turismo.